Olha, alunos de Direito da Unifil aqui de Londrina fizeram uma viagem muito interessante para Brasília. E para conversar sobre isso, sobre do que se trata, nós estamos com o professor de Direito da Unifil, que coordena esse trabalho, o professor João Ricardo Anastácio. Como vai, professor? Tudo bem? Tudo bem, Marcelo. Um prazer estar aqui. Conta pra gente, é um projeto, essa iniciativa, o que é? Sim, é o nosso projeto Visitando o Direito em Brasília. Então, porque os nossos alunos, né, eles têm as aulas de direito em sala de aula, a parte material do direito, a parte teórica do direito. E esse projeto, por ser um projeto de extensão, ele se torna uma visita técnica. Opa! Proporcionar o aluno ir até a nossa capital do Brasil, onde estão os 3 poderes federais, é um diferencial para o nosso curso. Tendo em vista que não é todo curso de direito que oferta esse tipo de visita técnica, esse tipo de projeto. Lá em Brasília, vocês foram onde, professor? Então, nós temos o foco, logicamente, na área jurídica de Brasília, mas especificamente os tribunais. Então, nós fazemos a visita a todos os tribunais superiores, os 5 tribunais superiores, que são o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal Superior do Trabalho, o Tribunal Superior Eleitoral e o Superior Tribunal Militar, que não é muito conhecido. Até lá vai. Até lá nós vamos. E além disso, tem mais visita lá? Sim, nós visitamos a parte arquitetônica de Brasília, né? Brasília foi um grande desafio, né? Juscelino Kubitschek dizia 5 anos, né? 50 anos em 5, né? 60 anos em 6. Então, assim, Juscelino realmente construiu aquilo no meio do nada, no meio, né, do deserto, deslocando a nossa capital para o centro do Brasil. Né? Então foi um grande desafio. Então essa parte arquitetônica nós visitamos também. Até mesmo dentro dos poderes nós visitamos prédios como obras de Oscar Niemeyer, né, o nosso grande arquiteto, como o Congresso Nacional, como o próprio prédio do Supremo Tribunal Federal, 2 palácios, que é o Palácio da Justiça e o Palácio da Itamaraty, que seria as relações exteriores, né, onde se assinam os tratados internacionais e recebemos os líderes de Estado. Né? Vocês também foram lá? Fomos. Então, assim, e ali grande parte do acervo histórico do Palácio do Itamaraty era do nosso imperador Dom Pedro I. Opa! Então foi doado pela família e existe ali esse grande acervo. Então, assim, o patrimônio histórico de Brasília é algo, assim, maravilhoso. E vocês acompanharam sessões nos tribunais? Acompanhamos. Tivemos acompanhando sessões no STF, não é? E até mesmo ficamos até o final da sessão, onde foi nos oportunizado, então, um bate-papo com um ministro do STF. Tivemos lá conversando com o ministro do STF, o André Mendonça. Opa. André Mendonça, que é cidadão honorário aqui de Londrina, e esteve lá conosco, né, conversando e até mesmo dando uma palavra de incentivo para os nossos alunos. Opa. Foi um momento assim realmente ímpar da nossa viagem. Especial, né? Com certeza, inesquecível para os alunos. Um ministro né, falando com eles e dizendo que eles podem ir até onde eles puderem ir, se eles acreditarem. Olha. Então isso é uma grande lição de moral de um grande homem, né, que seria um ministro do STF. É verdade. Quantos alunos foram dessa vez? Nós fomos em 25 alunos né, de Direito, do 1º até o 5º ano de Direito. Foi aberto mesmo? Foi. É interessante para as 2 pontas. O 1º ano já ter essa imersão no Direito, porque eles acabam tendo esse conhecimento prático do Direito, sabendo muito bem onde fica essa tripartição dos poderes federais, não é? E depois, o 5º ano, que já está terminando o curso, ter essa imersão prática do direito em Brasília, isso faz com que eles tenham, então, vamos dizer, a cereja do bolo da graduação deles. Né? Porque, ou seja, ali eles tendo aquelas audiências que nós assistimos nos plenários desses tribunais superiores, é uma grande experiência. Sem falar, Marcelo, que todos eles são certificados. Então, cada tribunal certifica. Então, isso já tem um peso de você receber um certificado próprio de cada um desses tribunais. Isso é interessante, hein? Então, muito interessante. Já sai com o certificado ali. Já sai com o certificado do tribunal, além do nosso certificado do projeto da Unifil.
Certo. Então, assim, para o aluno, em termos de certificação, você tem um certificado do STF, você participou de uma sessão plena do STF, é algo assim que o currículo agrega bastante. É verdade. Esse projeto, obviamente, vai continuar, né, professor? Sim, nós estamos aí, essa foi a 5ª edição, foi uma edição que nós levamos muitos alunos, né? Os alunos acabam repercutindo em postagens nas redes sociais, e aí no ano seguinte mais alunos querem participar, mas infelizmente nós podemos levar mais que 30, porque o Supremo Tribunal Federal não permite a entrada de mais que 30. Né? Então sempre limitando aí o número de vagas. Então existe uma disputa até meio que acirrada para participar desse projeto anualmente, Marcelo. Lá no STF vocês chegaram a ficar, então, meio período, quase um dia? Sim, exatamente. A sessão começou às 2 horas da tarde e foi terminar praticamente no final da tarde. Então nós acompanhamos toda a sessão, a discussão do pleno com os ministros, estavam quase todos presentes presencialmente, outros estavam online, né? Então assim, acompanhando, né, o julgamento do pleno, falando sobre questões constitucionais, porque o Supremo ele discute questões constitucionais, né? Então, para alunos do primeiro ano já estudam direito constitucional. Então, não é de desconhecimento deles o assunto que muitas vezes é debatido nesses tribunais. Certo. Ou seja, o aproveitamento é grande, né? Sim, o aproveitamento é grande. E assim, até hoje eu encontro com eles e eles falam, professor, como agregou essa viagem para a minha formação. Eu voltei mais focado para o curso, eu voltei mais animado para o curso, isso estimula o aluno. E até mesmo para que ele visualize ali a possibilidade de repente estar trabalhando nos poderes, né? Dentro dos 3 poderes. Então isso traz mercado de trabalho, visão profissional, isso acaba desenvolvendo neles um sentimento crítico, né? Que acaba sendo refletido em sala de aula no desenvolvimento da graduação deles. Tem que continuar mesmo, mais gente ir. Sem dúvida. Seria bom se todos os estudantes do Brasil pudessem conhecer Brasília. Exatamente. Né? E todos os estudantes mesmo, eu concordo com você, não só de direito. Eu acho que todo brasileiro deveria ter esse conhecimento, essa viagem técnica que nós fizemos, essa visita técnica, para conhecer os nossos 3 poderes em Brasília. Que é onde a coisa acontece, não é verdade? De fato. Professor João Ricardo Anastácio, muito obrigado pelas informações, grande abraço. Eu que agradeço, muito obrigado. Agora eu vou te dar uma dica importante. Algumas universidades têm preço, a Unifil tem valor. Mais do que preço, valorizamos sua formação através de experiências e práticas reais, que impulsionam o seu futuro. Ingresse com a sua nota do Enem, histórico escolar, transferência externa ou segunda graduação, e garanta a bolsa de 25% a 100% para todo o curso. Saiba mais em unifil.br. Unifil, você já decidiu. Já voltamos. Don't get in touch if your English is perfect, but if you would like to learn new expressions, improve your speaking skills, or even start from zero, at SD English we have teachers for all ages, all levels, and any objective, be it business, travel, or conversation. You could have your classes online, in one of our schools, or even at home in Londrina. Send us a message and we'll get you started. A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados domiciliar e acompanhamento hospitalar. Com uma equipe de profissionais de enfermagem altamente qualificados, a Laundry Life oferece serviços para pacientes de todas as idades e patologias, com todos os tipos de cuidados, com carinho, atenção e confiança. Laundry Life, sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e tranquilidade para a família. Unifil, cursos presenciais, práticas reais. Aqui o aprendizado vai além da teoria, com aulas práticas que te preparam para o mercado. Venha para a Unifil e seja um profissional de sucesso. Ingresse com sua nota do Enem, histórico escolar, transferência externa ou segunda graduação e garanta bolsas de 25% a 100% para todo o curso. Saiba mais em unifil.br. Unifil, você já decidiu. É hora da gente conferir
o famoso quadro aqui do programa, Sucessão Familiar, com Otávio Scandelar, que está conosco. Scandelar, como vai? Tudo bem? Boa noite, Marcelo. Boa noite para você, meu irmão e irmã. E hoje com uma convidada especial, hein? Ah, graças a Deus. Nós estamos muito felizes por estarmos com essa moça bonita aqui do nosso lado. E é uma capacidade, uma pessoa que vem revolucionando Londrina. Londrina deve muito a essa moça na questão da sucessão familiar, porque ela é a superintendente da Santa Casa de Londrina, que assumiu um papel bastante dificultoso, Marcelo, que falei na última reunião que eu não teria estômago que ela tem para fazer o que ela está fazendo na Santa Casa. Então, aqui é um atributo para Londrina estarmos com você, Ana Paula. E nós vamos deixar o programa para você falar o que você está fazendo na Santa Casa no que tange a sucessão familiar, não financeira, meu irmão. A sucessão propriamente dita, como nós temos falado todo o tempo aqui. Então, a palavra é tua, Ana Paula. Fica à vontade. Obrigada, senhor Otávio, Marcelo, agradeço a oportunidade e espero corresponder a tudo a isso que o senhor Otávio acabou de dizer. Mas eu falo, a sucessão tem muito a ver com uma fase de transição e uma sucessão que eu tenho vivido dentro da Santa Casa. Então eu assumi a superintendência em abril do ano passado, né, o superintendente anterior, Dr. Fadi Haddad, que já interagiu muitas vezes aqui na emissora, ele teve a oportunidade de fazer uma transição. Então, de certa forma, a ideia de sucessão cabe muito no meu caso como profissional, que de certa forma sou herdeira de todo um legado de gestão, e a minha intenção é cada vez mais dentro da ISCAL, né, da Irmandade da Santa Casa de Londrina, fortalecer os valores que lá sempre existiram no sentido de atendimento aos pacientes, numa perspectiva de respeito à dignidade humana, à privacidade, todo o pano de fundo assistencial que a gente só atribui importância quando a gente passa por uma situação de internação, né? Sejamos nós ou entes queridos, né? E eu costumo dizer que o hospital ele é um palco de muitas histórias. Sim, muitas histórias. Então, essa questão da temática de sucessão familiar, a gente observa dentro do ambiente hospitalar quanto o diálogo, a interface entre as pessoas da mesma família, ela é importante, um conhecer o outro, um conhecer as vontades do outro, porque diante de uma situação de doença grave e pior ainda, nos incidentes repentinos, o quanto essa falta de interface, de conhecer o outro, pode comprometer a convivência e essa vivência do período de internação. Então, lá dentro do hospital, a gente vive diariamente com situações inesperadas. Um familiar, um pai de família, um filho que se acidenta. E o entorno da família completamente perdido. Em que sentido? Desde despesas do domicílio. Então, é aquilo, como que eu pago, que despesas existiam, como se diz, que boletos estão vencendo, que compromissos financeiros existem, é aquilo, o que essa pessoa quer numa situação de morte cerebral, de falecimento, ele gostaria que os seus órgãos fossem doados, caso isso seja possível, intuba ou não intuba, num caso de agravamento, enfim. Então, a convivência familiar ela é importante. Boa parte, a maior parte, chega, nesse caso, intuba ou não intuba, sem uma definição. Sem uma definição. Ou seja, filho não conhece pai, pai não conhece filho. Não, e eu vou te contar uma situação muito particular minha. Esses dias a gente está fazendo todo um trabalho, porque cada vez mais a gente recebe pacientes na terminalidade, né, agravados, e existe toda uma linha de cuidado paliativo, que é aquilo, é um trabalho de planejamento de vida a partir de uma situação de doença grave, enfim, de forma muito simplista. E aí nós tivemos uma palestrante que está fazendo um trabalho com a nossa equipe multiprofissional e ela falando que cada um faça a sua manifestação de vontade, é um testamento vital, né? Dizendo o que eu quero. Quando eu estiver internado numa situação de gravidade, eu quero receber visita, não quero, quais são as minhas vontades na terminalidade? E aí ela falou assim, gente, vocês já manifestaram, vocês trabalham dentro do hospital, convivem com essa realidade, vocês têm o seu testamento vital, vocês já manifestaram as suas vontades, seu familiar conhece? Você conhece o desejo do seu familiar? Eu na hora já pensei, eu falei, não,
Apesar de que eu sempre falo, gente, se acontecer isso comigo, procedam dessa forma. A minha manifestação eu fiz. Mas eu falei assim, gente, eu nunca perguntei pro Marcelo, meu esposo. Eu falei, eu tenho certeza que ele vai ter o mesmo posicionamento que eu. Naquela noite eu cheguei em casa e perguntei. E não era? Eu falei, nego, você vai querer? Quero que faça tudo. Eu quero que entube. Tudo que puder fazer, Ana, vocês façam. E o meu pensamento é completamente diverso. Eu falei, meu Deus. E eu há 30 anos trabalhando na área da saúde, orientando. Então, quando eu tenho pessoas conhecidas próximas que se internam, eu falei, procure dialogar, procure entender. Porque a medida invasiva, né? Uma intubação, uma sedação, manter ou não manter dentro da UTI, ou levar para um hospital, ou manter a pessoa no domicílio com uma atenção onde ela possa conviver com os familiares, pode ser determinante para aquela pessoa. E aí eu sempre aconselho todo mundo, procure escutar, procure dialogar. E eu falei, meu Deus, casa de ferreiro, espeto de pau, porque eu desconhecia. E assim, vi que a vontade dele era completamente diferente daquilo que eu imaginava que fosse. Né? Então é mais um elemento para a sucessão familiar mesmo. Exatamente. O hospital infantil agora, que o hospital infantil foi para Foi Santa Casa. para dentro da Santa Casa. Aí sim, são pais com crianças, com bebês, né? Exatamente. E a gente tem que tratar mais a família do que propriamente o bebê, no sentido desse respaldo emocional, de todo esse auxílio e apoio psicológico e inclusive espiritual. Então, essas interfaces familiares, eu vejo assim, claro, o adulto doente, o pai, a mãe da gente, é complicado um filho adulto, mas quando você entra na esfera da infância, aquela mesma doença do adulto, ela assume uma proporção muito diversa. Tanto que a gente olha as recepções dos hospitais infantis, vai vó, vô, o irmão mais novo, então você tem toda a família lá. Toda a família lá. E aí, quanto mais pessoas, mais a gente sabe que existem divergências de entendimento, de opiniões. Então, dentro do ambiente de atendimento pediátrico, é aí que você precisa reunir um arcabouço maior de profissionais justamente para que essas pessoas elas sejam ouvidas, que haja de certa forma um consenso nas diretrizes, inclusive terapêuticas, e aí todo mundo, de certa forma, sair satisfeito com aquilo que está recebendo dentro do hospital. Muito bem, que interessante. Eu acho que talvez vou ter que voltar, né, Marcelo? Opa! O tempo está acabando, né? O tema é bom. Meu irmão, minha irmã, mais uma vez, então tem mais uma coisa que nós estamos falando para você cuidar do teu filho, da tua filha. E Ana, muito obrigado pelo que você falou e uma boa noite e até a semana que vem, se Deus quiser. Posso se despedir? Agradeço demais a oportunidade, estou à disposição, fiquei empolgadíssima com esse encontro e com a oportunidade de falar um pouquinho dos desafios que a gente encontra dentro da área da saúde. Então, uma boa noite para todo mundo, um bom sábado e até uma próxima oportunidade. Boa noite, Escandelar. Grande abraço. Boa noite. Agora eu vou te dar uma dica importante. Algumas universidades têm preço. A Unifil tem valor. Mais do que preço, valorizamos sua formação através de experiências e práticas reais, que impulsionam o seu futuro. Ingresse com a sua nota do Enem, histórico escolar, transferência externa ou segunda graduação e garanta a bolsa de 25% a 100% para todo o curso. Saiba mais em unifil.br. Unifil, você já decidiu. Já voltamos. A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados domiciliar e acompanhamento hospitalar. Com uma equipe de profissionais de enfermagem altamente qualificados, a Laundry Life oferece serviços para pacientes de todas as idades e patologias, com todos os tipos de cuidados, com carinho, atenção e confiança. Laundry Life, sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e tranquilidade para a família. Don't get in touch if your English is perfect, but if you would like to learn new expressions, improve your speaking skills, or even start from zero, at SD English we have teachers for all ages, all levels, and any objective, be it business, travel, or conversation. You could have your classes online, in one of our schools, or even at home in Londrina. Send us a message and we'll get you started.
Unifil, cursos presenciais, práticas reais. Aqui o aprendizado vai além da teoria, com aulas práticas que te preparam para o mercado. Venha para a Unifil e seja um profissional de sucesso. Ingresse com sua nota do Enem, histórico escolar, transferência externa ou segunda graduação e garanta bolsas de 25% a 100% para todo o curso. Saiba mais em unifil.br. Unifil, você já decidiu. Agora, nesse bloco do programa, vamos começar falando sobre uma questão local, aqui de Londrina, do Igapó. Quem está com a gente é o João Mendonça, né? 8 anos foi vice-prefeito, sabe todas essas questões em detalhes. Como vai, João? Tudo bem? Tudo bem, Marcelo. Boa noite, amigos que estão nos assistindo. É muito importante estar aqui para falarmos de coisas, tanto nossa aqui no âmbito local e também em outros âmbitos estaduais, nacionais, internacionais, que o mundo é uma globalização e engana-se quem acha que não é. E é. Pagamos por tudo globalmente. Ô, João, falando das passarelas, querem fazer as passarelas de concreto no Igapó, é isso? Sim. Você defende outra ideia, né? Já está aprovado, vão fazer, pelo que eu estou vendo aí, né? Vão construir. É mais caro do que reconstruí-las em madeira tratada. A madeira tratada é o que orna ali naquele local, né? Tudo você tem que buscar o que casa com determinadas aplicações, investimentos, ali. É um investimento ambiental, é um embelezamento e investimento ao mesmo tempo, porque o ser humano precisa desse investimento ali naquela região, né? O londrinense precisa, e o ser humano precisa sair de casa, o ser humano precisa contemplar a natureza, as belezas, ainda mais Londrina, uma cidade maravilhosa por natureza, né, Marcelo? E essa madeira que você fala, ela sustenta, ela... A madeira atual, é uma madeira que está ali há 25 anos. Ela foi construída no governo Nedson. E até hoje ficou ali, né? Tudo tem que ser mantido, restaurado e tudo mais, né? Em 25 anos, é lógico que ali já sofreu alguma restauração, precisa. Mesmo no concreto também, não fica em definitivo algo que é feito ou em metal, em aço, seja ele qual for, e também em concreto, precisa de restauração, precisa de inovação, pintura, é uma série de cuidados que tem que ter em qualquer material. Mas o material legal, bonitinho, que o pessoal está acostumado, seria em madeira tratada. Fica o recado. Vamos falar de eleição. Lá no Congresso se fala em acabar com a reeleição, não é? Mas só para o Poder Executivo. Poder Legislativo, não. O que você pensa a respeito, João? Então, a cada momento, por falta de uma lei perene, algo que vai em décadas, que sobreviva a décadas, uma lei ótima, tudo bem, precisa acontecer algo que o eleitor já tenha em mente de como votar, como procede os mandatos, o que cada um faz, qual é a função que vai desde o vereador, ao deputado estadual, deputado federal, senador, prefeito, governador e presidente da República. Então, agora, a cada eleição eles promovem, eles apresentam um casuísmo, né? Um casuísmo. Porque é muito fácil falar assim, ô Marcelo, o seu mandato agora vai ser cortado, você não vai mais para a reeleição, será somente um mandato, né? E daí esse mandato ele pode ser estendido um pouco mais, só que não resolve. Agora, o que resolve, né, já que eles querem mudar, e daí promover uma mudança constante, novas cabeças, novos projetos, né? Pessoas tendo a oportunidade de participar, seria que o próprio legislativo que está propondo essa mudança fosse em geral, né? Ou uma eleição com mais uma reeleição, quer dizer, 2 mandatos, para todos, no caso, né? Aí se quer acabar com a reeleição, que seja também geral, para o vereador, para o deputado estadual, federal, senador, todo mundo, né? Mas não só para uma categoria, executivo.
que seja também no legislativo essa mudança, se tiver que mudar. Mas essa ideia ninguém deu, né? Aí é muito fácil, né, Marcelo? Você querer opinar, né, e fazer descer de goela abaixo é algo que o eleitor não está acostumado com essas mudanças constantes aí, né? O eleitor às vezes tem dificuldade de votar. Por exemplo, tem hora que essa próxima eleição vai se votar para deputado estadual, federal, 2 senadores, governador e presidente. É muita gente para votar, não é? Muita gente para votar. Então, e o eleitor, quando está acostumando com essa maneira de votar, vem uma mudança em seguida. Então, não pode acontecer. As pessoas têm que pensar. O Congresso tem que trabalhar. Veja o orçamento desse ano, veio ser aprovado no final de março. 3 meses de prejuízo orçamentário na sua aplicação, porque são 12 meses para gastar e construir esse orçamento, né? E agora você ter 1/4 desse orçamento travado ali, porque o Congresso, em vez de votar até dezembro do ano passado, veio aprovar em março desse ano. Barbaridade. E agora mais mudanças repentinas aí que o eleitor, que o cidadão não está assim habilitado a receber essas mudanças. Falar um pouquinho da questão das vidas perdidas, vamos falar de uma das guerras que estão acontecendo, que é a guerra Ucrânia-Rússia. Né? Muita gente morreu, né, João? A guerra é a maior das burrices. A maior das burrices é a guerra. Porque não é o dinheiro do Putin e lá do Trump e lá do Netanyahu que está sendo gasto. É o dinheiro da comunidade, é dos impostos. E eu falei do global, impostos globais. Aqui nós temos empresas, aqui no Brasil, empresas, indústrias americanas e de outros países, que as matrizes de origem são lá nesses países e os dividendos gerados aqui vão para lá, vão financiar, além das questões dos países, as guerras também, não é? Veja esse tarifaço. Essa dívida americana, a maior do mundo, quase 40 trilhões de dólares, 30 e pouco, quase 40 trilhões de dólares, mas eles construíram de que jeito? Construindo armamento e financiando guerras mundo afora. O balanço, recentemente, lá da Ucrânia e Rússia, o balanço foi que a Ucrânia matou 250 mil soldados russos e a Rússia 100 mil soldados ucranianos, 350 mil seres humanos. Aí fala, não, mas matou-se militar e civis, mas vamos ficar no militar. Eu pergunto, será que por trás de uma farda, né, seja ela de qual categoria do militar que for, não é um ser humano que está ali naquela farda? Não é um pai de família, não é um filho de alguém, não é um irmão de alguém, não é o esposo ou esposa de alguém? Então é isso que deve pensar. O ser humano mundial precisa abominar as guerras e é isso que aconteceu também lá no programa espacial. Não deu certo, a população não gostou, e foi eliminado praticamente a questão do programa espacial mundial. Assim também tem que ser com as guerras. Obrigado, João Mendonça. Grande abraço para você. Eu que agradeço. Agora eu vou te dar uma dica importante. Algumas universidades têm preço. A Unifil tem valor. Mais do que preço, valorizamos sua formação através de experiências e práticas reais, que impulsionam o seu futuro. Ingresse com a sua nota do Enem, histórico escolar, transferência externa ou segunda graduação. E garanta a bolsa de 25% a 100% para todo o curso. Saiba mais em unifil.br. Unifil, você já decidiu. Boa noite para todos!